Com muita alegria, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um trimestre de lições bíblicas. E nós temos nesse trimestre uma coletânea muito especial de lições. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essas lições foram escritas pelo pastor Elinaldo Renovato. E a primeira lição que nós temos é: e deu dons aos homens. Então, a primeira lição, temos o texto áureo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 8. A nossa verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Que maravilha! Vamos ler juntos o texto da leitura bíblica em classe, que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8, e também 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Leiamos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Palavra do Senhor. Meus irmãos, podemos falar que os dons foram dados à igreja como dádivas. São dádivas, são presentes de Deus. Mas devo lembrar que o maior presente, a maior dádiva foi ter dado o seu próprio Filho por amor a nós. Sim, o maior presente de Deus aos homens foi o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja, para salvar aquele que se havia perdido, o homem corrompido, o homem caído desde o Éden. Deus então resgatou com esta dádiva maravilhosa, este dom maravilhoso, este presente aos homens. Meus irmãos, o nosso Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador do universo e dos seres humanos, ele se compraz em ser um doador de bênçãos à humanidade. Quando o homem caiu desde a queda no Éden, houve então uma queda total na dimensão espiritual, na dimensão humana e também cósmica. Então, tudo aquilo que Deus tinha planejado, que Deus tinha promovido para o homem, acabou se perdendo. O homem não soube aproveitar a grande dádiva da existência da vida, isto é, tudo aquilo que Deus tinha dado ao homem, o homem não soube aproveitar. Com a entrada do pecado, houve então o plano da salvação. E o plano da salvação, Deus vem e prova o seu amor para com a humanidade, e em Gênesis 3,15 ele registra ou deixa registrado uma grande promessa, que viria da semente da mulher alguém que esmagaria,
que feriria a cabeça da serpente, o diabo e seus seguidores. Eis aí então, meus irmãos, a maior dádiva, o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. Sim, o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. Então este é o maior dom, o dom da salvação, chamado Jesus Cristo, aquele que foi dado, que foi presenteado à humanidade, para que com seu sangue comprasse homens de toda a tribo, homens de todas as nações, de todas as línguas, de todos os lugares, de todos os tempos. Vamos então ao primeiro tópico, falando sobre a questão dos dons na Bíblia, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, haviam os líderes de Israel que tinham os dons que eram dados por Deus a eles. Seria Moisés, Arão, Miriam, o próprio Josué. Podemos citar também Eliseu, que fazia grandes sinais, prodígios, maravilhas, de acordo com o que Deus queria mostrar ao seu povo. Por exemplo, a multiplicação do azeite da viúva. Também tornou as águas estéreis em águas doces. Então, estes eram dons, sinais de maravilhas feitos lá no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, há uma diferença. Porque aqui no Novo Testamento nós vemos Paulo falando de outros dons, né? Então, aqui no tópico 1 e no subtópico de número 2, nós vemos a questão da nova aliança. A nova aliança fala sobre os dons que estão disponíveis para a igreja. No subtópico de número 3, nós vemos que há 3 categorias. Dentro disso estão os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Esses dons eles estão registrados nas cartas de Paulo, em Romanos, e também na carta de Coríntios, e também na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos falar um pouco destes dons, dessas listas, agora no próximo tópico. No segundo tópico nós vemos os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Na revista lemos: observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Dons de ministério ou ofício diaconal, dons de exortação ou encorajamento, dons de repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que estes dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Todos esses dons ministeriais, eles são presenteados à igreja por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. Age para que a sua noiva, para que a sua igreja seja bem servida. Então, esses são os dons de serviço. Será que nós temos exercido esses dons de serviço? O nosso chamado é para servir ao Senhor, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com esses dons. Então, se você sente que o dom que Ele te concedeu, o dom que Ele lhe presenteou, é esse dom servidor, é o dom de serviço, então faça com muito respeito, com muito carinho, faça com todo o amor, faça com todo o seu esforço, com tudo aquilo que você tem de melhor para servir. Porque, meus irmãos, lembre-se, Jesus Cristo, antes de tudo, foi servo. Ele serviu a toda a humanidade. Ele serviu aos discípulos, serviu aos apóstolos, serviu aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam debilitados. Ele serviu com a cura. Ele serviu sendo Ele mesmo a água. Ele serviu sendo Ele mesmo o pão. Sim, pão da vida.
água da vida e luz do mundo. O Senhor Jesus exerceu também essas funções como servidor. Meus irmãos, nós vemos aqui em Romanos capítulo 12 a questão dos dons para com a igreja de Cristo. Aqui o apóstolo admoesta a igreja, lembrando que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. O que seria autossuficiente? Seria achar que ele próprio pode fazer as coisas de maneira sozinho, tomar frente de tudo. Não. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Talvez há alguém que tenha mais de um dom e não tem problema algum. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Agora, o que não pode ser feito é as pessoas entenderem que tem um dom e usar aquilo para se promover de forma inadequada. Porque aí, meus irmãos, acaba entrando na carnalidade, acaba entrando na provocação. E isto não vem do Senhor. Tem que haver uma administração da melhor maneira. A pessoa tem que saber administrar, tem que ter sensibilidade. Por isso que aqui fala, aqui na leitura em classe, fala sobre a questão da medida, seja ela segundo a medida da fé de cada um. E olha que diz, se é ministério, seja ministrar, se ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então não adianta, se você foi chamado para ensinar, não adianta querer fazer outra coisa forçando a barra. Você tem que ter sensibilidade de que Deus te colocou para ensinar. Agora, se você tem sonho de ser um pregador do Evangelho, amém, porque pregar e ensinar são coisas diferentes. Mas aquele que prega pode ensinar, e aquele que ensina pode pregar. Algum tempo atrás, um dos irmãos na escola dominical disse o seguinte: olha, Deus me chamou para ensinar, mas eu não me sinto bem pregando, eu não sei pregar, eu não sou pregador, eu sou ensinador. Então, isto é a convicção do chamado de Deus. Deus te chamou para ensinar? Então, se esmere nisso, se debruce na palavra, em bons livros, e busque ao Senhor, porque o Espírito Santo é que vai te capacitar para fazer a boa obra. Meus queridos irmãos, conhecendo os dons espirituais. Na data de ontem, tivemos uma reunião com o nosso querido evangelista e maestro Jorge, e um dos integrantes do coral comentou que em um determinado lugar, uma pessoa fez uma profecia ou profetizou que um cavalo amarelo iria passar e iria matar pessoas, ia fazer uma confusão na data de ontem ou anteontem. Para minha surpresa, foi comentado que muitos cristãos ficaram apavorados por conta disso. Meus irmãos, eis aí um erro fatal. Por não ler a palavra, muitos caem nessa descrença. Por que eu digo descrença? Porque crer em um charlatão, crer em alguém que fala uma bobagem dessa, meus irmãos, é até um pecado. Então, para o crente que ora, que busca os dons, que lê a palavra, sabe que isso não é profecia coisa nenhuma. Então, aqui fala sobre os dons espirituais. Dons espirituais, dom de ciência, dom de fé, dom de cura, operação de milagres ou operação de maravilhas, o dom de profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. São dons que movimentam a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu já ouvi nesta minha jornada de vida muitas profecias falsas. Muitas pessoas que não sabem o que é realmente um dom espiritual. Já vi muitos crentes se darem muito mal por respeitarem pessoas
que não se deve respeito. Porque aqueles que respeitam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eles sabem usar os dons espirituais. Eles sabem de onde vem a força espiritual, sabem de onde vem o dom que realmente deve ser oferecido e compartilhado com a igreja de nosso Senhor. O crente real, meus irmãos, deve estar preparado para entender que dom não é brincadeira. E os dons espirituais, eles não cessaram. Não devemos entender também que qualquer movimentação é dom espiritual. Vou dar um exemplo. Aqui na igreja de Corinto, por exemplo, existiam algumas manifestações estranhas, porque as pessoas misturavam algum misticismo com dons espirituais e mexiam com a igreja. Então, às vezes, eu fico até um pouco preocupado quando eu falo sobre isso, e eu, com todo respeito, gostaria que os irmãos entendessem a minha posição. Eu sou muito contra esses movimentos que pulam demais, que mexem demais, que são, sabe? Tem alguns movimentos, meus irmãos, que às vezes nem é oração. É um barulhão que ninguém entende nada, todo mundo rodando para lá e para cá, e não há edificação nenhuma. É um perigo muito grande. Às vezes as pessoas batem palmas demais. Às vezes as pessoas rodopiam demais e saem totalmente vazias como entraram. Então, irmãos, a presença de Deus não é barulho. A presença de Deus, ela é um preenchimento dos nossos campos interiores que precisam ser tocados, transformados e edificados. Devemos tomar muito cuidado com isso. Eu estou falando pausadamente porque eu tomo muito cuidado quando falo, porque em uma igreja tão grande como a nossa, um ministério tão grande como o nosso, existem centenas de pessoas que às vezes vêm até de outro ministério e trazem consigo, às vezes, algumas marcas e até alguns ensinamentos que não condizem com a palavra. Às vezes é crença em anjo. Certa vez, em uma oportunidade, alguém ensinou sobre a questão de anjos que nem estavam na palavra. Eram anjos que ele tinha ouvido em um livro apócrifo e trouxe como se estivesse na palavra. E às vezes, como muitos irmãos não leem a Bíblia como tem de ser lida, acabam que acreditam. E acabam daí pregando aquilo, disseminando aquilo, né? Então, dons ministeriais são dons que devem ser tratados com muito respeito. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Deve-se tomar então muito cuidado. Já falamos anteriormente na questão do pregador, na questão do ensinador, e volto a falar aqui que isso se encaixa claramente aqui na questão ministerial. Às vezes as pessoas confundem um pouco, sabe? Confundem com o serviço, confundem com outros ministérios, até com espirituais. O que eu quero dizer é que esta função que Paulo coloca como dons ministeriais são funções de pastorado, são funções de ensino. Ele classifica aqui como aqueles que levam a palavra, que pregam a palavra, que ministram e que ensinam a palavra. Aqueles chamados para este ministério devem, então, sim, se debruçar sobre a palavra, buscar entendimento e sabedoria, não somente na letra, não somente nos escritos, não somente nos livros, mas sim buscar o conhecimento do Espírito Santo, para que, através da leitura da palavra, através da leitura de livros, de compêndios históricos, aí sim, o Espírito Santo usa o vaso
e coloca este vaso em função da sua igreja, para ajudar, para levar a palavra com sabedoria à sua igreja. A igreja, a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o chamado ministerial deve respeitar o seu chamado, e se você tem um chamado para ser pregador, esmere-se em pregar a palavra. Esmere-se em conhecer a palavra sagrada, os estatutos e principalmente a doutrina bíblica, para que não pregue heresia, para que não ensine heresia. É um perigo muito grande. Meus irmãos, vamos para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico fala: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 11. Aqui fala sobre a questão dos dons serem importantes, né? Os dons são importantes, sim. Um argumento utilizado pelos cessacionistas são aquelas pessoas que defendem erroneamente a ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Então, os cessacionistas, eles têm essa ideia de que os pentecostais são exibidos porque acham que são mais, porque são batizados com o Espírito Santo ou têm dons diferenciados. Infelizmente, meus irmãos, é verdade. Se nós formos aqui, até o próprio escritor da revista, ele fala sobre isso, né? Ele fala assim: lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Porque às vezes as pessoas, elas recebem a questão dos dons como uma promoção individual. Não é. O dom espiritual, né? Ou qualquer dom dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, esse dom é para a edificação do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, então você deve ser edificado com esses dons e deve edificar o restante da igreja. Agora, o problema lá em Corinto era que eles estavam supervalorizando alguns dons e outros dons estavam deixando de lado. Não, meus irmãos, todos os dons que Deus concede à igreja têm o seu valor. Todos os dons têm a sua aplicação. Então nós devemos saber qual é o nosso dom. Existem dons, os dons humanos. Sim, dons humanos. Às vezes a pessoa é boa em matemática, ela tem uma mente muito boa. Às vezes a pessoa ela tem um dom de trabalhos manuais. Como usar isso na obra de Deus? Uma professora da IBD, por exemplo, ela tem um dom com trabalhos manuais, ela pode fazer fantoches, brincadeiras, pode desenvolver essas coisas. Quer dizer, o dom dela, um dom físico, um dom pessoal, pode ser colocado à disposição da obra de Deus. E Deus vai usar gloriosamente. Agora, o que a pessoa tem que entender é o seguinte: se Deus deu esse dom para ela tem a facilidade de trabalhar manualmente, ela tem que ensinar outras pessoas a dividir isso, porque é um dom de Deus também. Então existem esses dons que Deus concede às pessoas, e o escritor aqui chama aqui de dons humanos ou dons naturais. Então os dons naturais também devem ser exercidos com muita sabedoria para a edificação do corpo de Cristo, porque você pode, tendo um dom natural, você pode transformar ele em um dom espiritual. Como? Se você sabe que você tem um dom para tocar no instrumento, você pode fazer com que este dom de tocar um instrumento seja tão bem executado, pode ensinar o seu próximo, e você, sendo uma pessoa de oração, uma pessoa que busca a palavra, esse dom natural se torna um dom espiritual, porque edifica a igreja de Cristo. Quantos já não choraram com uma bela execução de um hino? Com uma bela execução de uma ministração verbal, lendo a palavra? Às vezes as pessoas leem a palavra como se fossem versos. Aquilo entra na alma, no sentimento da pessoa. Então, é dom.
dom natural que a pessoa utiliza como um dom espiritual para a edificação do corpo de Cristo. A pessoa tem um dom do canto. É um dom natural, tem cordas vocais, sabe? Ela consegue cantar tão bem que, juntando com a oração, com a busca pelo ministério, sabe? Jejum, oração, aí quando ela canta, o dom natural dela se transforma em um dom espiritual, canta para a igreja, edifica a igreja de Cristo, e influencia os demais jovens a fazer a mesma coisa. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos, fazer tudo para edificar a noiva de nosso Senhor Jesus, pois ele virá, não tardará. Aleluia! Então, finalizando, nós temos que entender que a igreja de Corinto tinha isso, supervalorizava algumas coisas e deixava outras. Mas os dons, eles devem ser respeitados, não devem ser colocados em nós como autossuficientes. Por exemplo, eu tenho dom e eu sou melhor do que eu. Não, ninguém é melhor. Não pode. Se você tem um dom, use-o para a edificação da igreja. Não use-o para, eu sei fazer melhor do que o outro, ou isso ou aquilo. Não, meus irmãos. A igreja não é um campo de disputa. A igreja é para a edificação. Um ajuda o outro, se fortalece na fé, e a igreja em si é edificada até a volta de Jesus. É para isso que vivemos. É para isso que cremos. É para isso que servimos ao nosso Deus. E se você tem alguma dúvida sobre o seu chamado, busque a Deus, clame a Ele, peça direcionamento. Sabe que o Senhor vai te ouvir, o Espírito Santo vai te colocar no caminho certo. E você vai poder executar os seus dons para a edificação da igreja da melhor maneira. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Até a semana que vem, teremos uma outra aula e com certeza o Senhor edificará a sua igreja através desses irmãos que estarão aqui, pregando o Evangelho, ensinando a palavra e ajudando você a continuar firme até a volta de Jesus. Um forte abraço, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.